Palavras diárias de Deus. Uma pessoa trabalha para satisfazer a vontade de Deus, para trazer todos aqueles que buscam o coração de Deus diante dele, para trazer o homem a Deus e para apresentar a obra do Espírito Santo e a orientação de Deus ao homem, aperfeiçoando assim os frutos da obra de Deus. Portanto, é imperativo que vocês estejam completamente claros quanto à substância da obra. Como alguém que é utilizado por Deus, todo homem é digno de trabalhar para Deus. Isto é, todos têm a oportunidade de serem utilizados pelo Espírito Santo. No entanto, há uma coisa que vocês devem perceber. Quando o homem faz o trabalho comissionado por Deus, ele recebeu a oportunidade de ser utilizado por Deus. Mas o que é dito e conhecido pelo homem não é inteiramente a estatura do homem. Tudo o que vocês podem fazer é conhecer melhor as próprias deficiências durante o decurso de seu trabalho e vir a ter uma iluminação maior do Espírito Santo. Dessa maneira, vocês serão capacitados para obter uma entrada melhor no decurso do trabalho de vocês. Se o homem considera a orientação que vem de Deus como a própria entrada e como algo que é inerente dentro de si, então não há potencial para o crescimento da estatura do homem. A iluminação que o Espírito Santo opera no homem acontece quando ele está em um estado normal. Nesses momentos, as pessoas frequentemente confundem a iluminação que recebem como sua própria estatura real, porque a modo como o Espírito Santo ilumina é excepcionalmente normal, e ele faz uso do que é inerente dentro do homem. Quando as pessoas trabalham e falam, ou quando estão orando ou fazendo suas devoções espirituais, uma verdade de repente fica clara para elas. Na realidade, porém, o que o homem vê é apenas a iluminação pelo Espírito Santo. Naturalmente, essa iluminação está conectada à cooperação do homem e não representa a verdadeira estatura do homem. Depois de um período de experiência no qual o homem se depara com algumas dificuldades e provações, a verdadeira estatura do homem se torna aparente sob tais circunstâncias. Só então o homem descobrirá que sua estatura não é tão grande, e o egoísmo, as considerações pessoais e a ganância do homem emergem todos. Somente depois de vários ciclos de experiência como essa, muitos daqueles que estão despertos dentro de seu espírito perceberão que o que eles experimentaram no passado não era a sua realidade individual, mas uma iluminação momentânea do Espírito Santo, e que o homem apenas recebeu essa luz. Quando o Espírito Santo ilumina o homem para ele entender a verdade, isso frequentemente ocorre de maneira clara e distinta, sem explicar como as coisas surgiram ou para onde vão. Isto é, em vez de incorporar as dificuldades do homem nessa revelação, ele revela a verdade diretamente. Quando o homem encontra dificuldades no processo de entrada e então incorpora a iluminação do Espírito Santo, isso se torna a experiência real do homem. Portanto, ao mesmo tempo em que você recebe a obra do Espírito Santo, você deve dar ainda mais importância à entrada de vocês, vendo exatamente qual é a obra do Espírito Santo e qual é a entrada de vocês, bem como incorporar a obra do Espírito Santo na entrada de vocês, de modo que vocês possam ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo de muitas outras maneiras e de modo que a substância da obra do Espírito Santo possa ser trabalhada em vocês. No decurso de sua experiência da obra do Espírito Santo, vocês passarão a conhecer o Espírito Santo, assim como a si mesmos, e além disso, em meio aos incontáveis ataques de sofrimento intenso, vocês desenvolverão um relacionamento normal com Deus, e o relacionamento entre vocês e Deus ficará mais próximo a cada dia.
Depois de incontáveis instâncias de poda e refinamento, vocês desenvolverão um amor verdadeiro por Deus. É por isso que vocês devem perceber que o sofrimento, os golpes e as tribulações não devem ser temidos. O que é assustador é ter apenas a obra do Espírito Santo, mas não a entrada de vocês. Quando chegar o dia em que a obra de Deus estiver concluída, vocês terão laborado à toa. Ainda que vocês tenham experimentado a obra de Deus, não terão chegado a conhecer o Espírito Santo, nem tido sua própria entrada. A iluminação que o Espírito Santo opera no homem não é para sustentar a paixão do homem, mas para abrir uma senda para a entrada do homem, bem como para permitir que o homem conheça o Espírito Santo e, a partir desse ponto, desenvolva sentimentos de reverência e adoração por Deus.